Graça e paz, povo abençoado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema, a segunda vinda de Jesus, a precisão do tempo, as profecias se cumpriram em 70 DC. Então, meus queridos, há uma linha de pensamento aí, aliás, há várias linhas de pensamentos, né? O pós-tribulacionistas, tribulacionistas, o sistema futurista, preterismo parcial, que é um futurista light, né? Que acreditam que uma parte do Apocalipse se cumpriu em 70 DC e outra parte vai se cumprir aí em um futuro aí que só Deus sabe, né? Qual é essa data aí, né? Nós estamos no século 21. As profecias aqui que nós vamos decorrer aqui nesse vídeo trata-se do ano 70. Então, todas as cartas, a Bíblia toda ela, de Gênesis a Apocalipse, elas foram escritas ou tiveram escritos até o antes do 70 DC. Depois de 70 DC não há nenhuma escritura comprovando que há uma terceira vinda de Jesus. Então, por aí você já pode descartar essas filosofias, né? Você pode descartar aí essas escatologias pós-tribulacionistas, ou tribulacionistas, ou futuristas, ou preterismo parcial, pode descartar porque não tem fundamentos bíblicos. Então vamos ver o que nós podemos apurar nesse vídeo aqui. Vamos lá então. Então o tema é esse, a segunda vinda de Jesus, a precisão do tempo, as profecias se cumpriram em 70 DC. E eu quero usar aqui o texto de Lucas, né, capítulo 21, do verso 20 ao 22. Acompanhe aí. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, dias de vingança, juízo, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O texto em questão é uma de muitas declarações inequívocas de uma escatologia já consumada. Vale lembrar que o Novo Testamento fora escrito no período transitório entre o fim da dispensação da lei para a dispensação da graça e que a igreja do primeiro século estivesse preparada e não nós, a igreja viva no século 21. Não é preciso ter uma licenciatura em teologia para entender certos textos, embora para muitos seja praticamente o enigma a ser decifrado. Por exemplo, grande parte dos estudiosos do preterismo parcial, que na verdade são futuristas lights, né? É um futurista light, eles afirmam que esse texto não se refere ao cumprimento escatológico sobre a ruína de Jerusalém em 70 DC, e sim a destruição de Israel apenas. Eles alegam que tudo o que está escrito em referência à vingança de Deus sobre Israel se deu ali e que mais para frente, né, lá em um futuro sempre incerto, né, o restante se cumprirá. Então, é importante que analisemos duas questões. Primeiro, temos que levar em conta o conteúdo desse discurso. Segundo, entender o porquê que o templo judeu, quanto aquela geração, é tão destacada no plano escatológico. O conteúdo do discurso. Para que se entenda de forma detalhada o conteúdo da declaração de Lucas, capítulo 21, do verso 20 ao verso 22, é importante ler o que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 3. Olha aí. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Conversa particular, conversa fechada, né? Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda? Como sabemos,
o Senhor Jesus estava discutindo sobre a queda do templo, pois assim registra nos primeiros versos 1 e 2 de Mateus 24. Devidamente, como podemos associar aos versos 5 e ao verso 6 do capítulo 21 de Lucas. Logo, a questão é que dois acontecimentos se dariam no mesmo tempo em que o templo ruísse: a vinda, que é a parousia de Jesus, e o fim do mundo, mundo aion. Logo, tudo que encontramos contextualizado em referência ao sinal do fim, em Mateus capítulo 24 e Marcos 13 e Lucas 21, são predições que se desaguariam em resposta à segunda vinda de Jesus e o fim da dispensação mosaica. Vale lembrar que a vinda de Jesus se dá em virtude da queda do templo, assim como o fim do mundo, que na verdade a palavra mundo aqui no texto é aion, se referindo a um tempo ou um período de tempo marcado por suas características morais e espiritual, e não ao fim do planeta Terra, como se tem acreditado pela tradição. Olha só o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Pois bem, os preteristas parciais, ao ler as predições de Mateus capítulo 24 e Marcos 13 e Lucas 21, eles se preocupam apenas em relatar os fatos da guerra que teve o seu cumprimento em 70 DC. Porém, não consegue associar a guerra com a vinda em glória de Jesus em respostas às questões dos discípulos em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 3. E para minimizar a notoriedade da interpretação, os parciais preteristas asseveram em dizer que aquela vinda foi em juízo de Jerusalém e não em glória como a igreja aguarda até os dias de hoje. Nem com todas as ginásticas, as cambalhotas que se possa fazer para ofuscar tamanha verdade sobre o tempo da vinda de Jesus, que é a parousia em glória ocorrida em 70 DC, não conseguem ter bom êxito. Pois se assim o fora como eles imaginam, teremos uma terceira vinda de Jesus para se cumprir. Uma que ocorreu em vingança, em 70 DC, e a outra em glória, quando nas nuvens, de forma literal, aparecer. Assim eles creem e assim eles ensinam para os demais. Então fica mais que coerente entender que, ao registrar Lucas que tudo que está escrito se cumpriria sobre os escombros de Jerusalém, não se restringe apenas à queda do templo, e sim à vinda de Jesus em glória e o fim do mundo, mundo aion. Então, fica uma pergunta aqui. Por que o templo judeu e aquela geração foi destaque na conclusão escatológica? Esse é um ponto muito interessante, pois os parciais preteristas e os futuristas se preocupam apenas em ver a queda de Jerusalém. Aliás, os futuristas nem sabem disso, né? É mais o preterismo parcial que entende um pouco, né? Entre aspas, né? Entende um pouco. Mas o futurista é totalmente fora. Né? Não tem nem como igualar. Então, os parciais preteristas futuristas se preocupam apenas em ver a queda de Jerusalém em 70 DC como uma guerra ou como qualquer outra e não entende que houve grandes subsídios espirituais por trás daquela queda. O templo de Jerusalém, até 70 DC, era o símbolo máximo da dispensação mosaica que estava em vigor desde o deserto, quando foi estabelecido como o povo, com o povo diante do Monte Sinai, ao sair do Egito. Enquanto o templo estivesse de pé, os judeus entendiam que havia a aceitação de Deus por eles, e uma vez que o templo viesse a ruir,
os judeus entendiam que grande seria a catástrofe, pois a queda do templo culminaria no cumprimento da aliança, a nova aliança, a desaprovação de Deus para eles. E é tão sério isso que o próprio Senhor Jesus faz uma declaração seríssima quanto o fato tribulacional que levou à queda de Jerusalém. Está lá em Mateus, capítulo 24, e o verso de número 21. Porque haverá então grande aflição, em outras traduções diz tribulação, mas aqui está aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, por aqui também os futuristas, eles ficam bem apertados, né? Porque houve uma grande tribulação no ano 70, mas eles esperam outra. Mas aqui diz que não haverá outra, como nunca houve e nunca haverá. Então, meus queridos, vejam o grau dessa declaração. A queda de Jerusalém foi um acontecimento como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora, e nunca haverá algo de tamanho significado. Então, logo fica comprovado a farsa que é a crença a respeito de uma suposta terceira vinda. Porque a terceira vinda, né? Para o futurismo é a terceira vinda, né? Então, uma suposta terceira vinda de Cristo. Pois, se assim o fora, não seria um acontecimento maior que a queda de Jerusalém? Vejamos outro texto de sua importância, né? Que liga o fato de que aquela geração do Senhor Jesus não deveria passar antes que tudo se realizasse. Lucas capítulo 21, do verso 20 ao 32, né? Vamos ler aqui de novo. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Nós lemos isso no começo, mas é bom repetir aqui para entrarmos aqui no entendimento. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Qual povo? O povo de Jerusalém, o povo judeu. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. E haverá sinal no céu, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha a palavra aí, ó, próxima. Não é 2000 anos, é próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Está vendo? O reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Não passará o quê? Esta geração até que tudo aconteça. Então, o Senhor Jesus foi claro em dizer que a sua geração não passaria sem antes de tudo acontecer.
Só uma pessoa sendo muito ingênua ou ingênuo para achar que ainda há de se cumprir profecias escatológicas, mesmo após a geração do Senhor Jesus ter passado há séculos. Fica então a questão: ou o Senhor Jesus foi um mentiroso, um falso profeta, ao declarar com tamanha precisão o tempo do cumprimento escatológico e não haver ainda concretizado, ou a fé escatológica do futurista, como a fé escatológica dos parciais preteristas, estão drasticamente frustradas. Eu fico com a segunda opção, sem sombra de dúvidas. Logo, Lucas capítulo 21, verso 20 ao 22, que já lemos aí, se diz respeito à consumação escatológica em detrimento da queda de Jerusalém em 70 DC. Ali, o Senhor Jesus veio em glória, ressuscitou e julgou os mortos, estabeleceu seu reino eterno, firmou uma aliança eterna e governa de geração a geração. Entender diferente tudo isso aqui que nós falamos é andar na contramão da verdade, ainda que seja da forma mais ingênua que exista. Diga não a essas especulações escatológicas, parciais, futuristas e as teorias das conspirações que só fazem se multiplicar devido à falta de entendimento do povo santo de Deus. Cristo, Jesus Cristo, já voltou. Ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, como voltará se ele já habita em nós? Não é isso? Que a graça de Deus continue iluminando os olhos do nosso entendimento, do vosso entendimento, e que possamos, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém, meus queridos? Fica aqui mais uma porção da escatologia preterista, porque preterismo não é uma religião, é apenas um modo de interpretar as Escrituras, e é um modo que valoriza as Escrituras, valoriza os escritos e valoriza as profecias. Então, meus queridos, fico por aqui. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.